Olá, persona! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de análise combinatória. Esta é a aula 9 e falaremos sobre arranjos simples. Analisemos algumas situações. Com 4 pessoas disputando uma maratona, quantos são os resultados possíveis para o primeiro e segundo lugares? Vou representar essas 4 pessoas aqui com A, B, C, D. E seguindo por aquela estratégia, fazendo de tracinhos, que é bastante útil, aqui estão primeiro e segundo lugares. As pessoas A, B, C, D, qualquer uma das 4 tem chances de chegar em primeiro. Então nós temos 4 possibilidades aqui para primeiro lugar. Uma vez que uma delas chegar em primeiro, as outras 3 disputam o segundo lugar. Então vamos supor que A chegue em primeiro. Então ele não pode ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. Não pode aparecer mais aqui. Lógico que se B chegasse em primeiro, A apareceria aqui e B não, e assim por diante. Sobram 3 aqui para disputarem o segundo lugar. Então, pelo princípio multiplicativo, 4 vezes 3 são 12 resultados possíveis. E quais são esses 12 resultados aqui? Vejam que, se eu considerar A chegando em primeiro, B em segundo, ou C em segundo, ou D em segundo. Agora, considerando B chegando em primeiro, nós temos A em segundo, C em segundo, ou D em segundo. Consideremos agora que C chegue em primeiro. Então, nós teremos A em segundo, ou B em segundo, ou ainda D em segundo. E por último, mas não menos importante, se D chegar em primeiro, teremos então A em segundo, ou B em segundo, ou C em segundo. Vejam vocês que cada uma das pessoas teve condições de chegar em primeiro nessas situações. Então são 4 aqui. Você já pôde visualizar que esses 4 são 4 grupos, com cada uma tendo a chance de chegar em primeiro. E em cada uma delas, quando uma chegou em primeiro, as outras 3 aparecem em segundo para representar este 3 aqui. Por isso, 4 vezes 3, 12 possibilidades. Situações desse tipo aqui é como se fossem filas. Por exemplo, você pode observar que AB não é a mesma coisa que BA. É uma situação diferente. Então vejam que a ordem aqui é muito importante. Então quando a ordem importa, ou quando a ordem importar, nós temos uma situação que se chama arranjo. Então isso aqui é um arranjo. Como é feita a notação de arranjo? É usada a letra A maiúscula. São 4 pessoas aqui, nós chamamos geralmente, no modo geral, de elementos. Então são 4 elementos. E eu vou organizar esses elementos em espécie de fila. De que forma? Então são 2 lugares aqui, primeiro e segundo lugar, são de 2 em 2. Então eu escrevo assim, ó. Como é feita a leitura? É feita assim, arranjo de 4 elementos tomados 2 a 2. Como eu resolvo isso? De forma mais simples, é assim, ó. Este 4, que é o total de elementos, vem aqui e eu vou multiplicando, diminuindo de 1 a 1. Mas quantas vezes? Aí eu olho esse número aqui. Este 2 indica que são 2 posições. Por isso, então, fica 4 vezes 3. Se fosse o 3 aqui, seria 4 vezes 3 vezes 2, porque 3 posições. E assim por diante. Então, 4 vezes 3 igual a 12, que é a mesma ideia que foi feita aqui. Agora, usando o fatorial, que eu vou precisar desta forma para usarmos mais na frente, na aula seguinte. Então aqui, ó, usando o fatorial, fica arranjo de 4 elementos tomados 2 a 2, desta forma. Ó. Vou desenvolver aqui, só para você ver o que acontece. Eu vou parar aqui no 2, poderia continuar 2 vezes 1,
mais 2 vezes 1 é 2 fatorial. E este aqui, ó, vem aqui para baixo. 2 fatorial. Mas, se eu não fosse desenvolver isso aqui, seria 4 fatorial. Como eu chego nesse 2 fatorial? Vejam que eu vejo aqui esses dois e faço a diferença entre os dois. Então, 4 menos 2 fatorial. Tá? Então, mesma ideia aqui. Vejam que, fazendo essa conta, esse 2 fatorial simplifica com esse 2 fatorial, igual a 1, número dividido por ele mesmo é igual a 1, elemento neutro, e sobrou apenas, então, 4 vezes 3, que é a mesma ideia aqui. Tá? Generalizando, qualquer que seja a situação em que envolva aí uma espécie de fila em que a ordem é importante, 4 pessoas, no caso, N elementos. Tomados, 2 a 2, tomados P a P. É uma notação que se usa bastante. A de N elementos tomados P a P. Arranjo de N elementos tomados P a P. E aí fica assim, ó. Este N vai lá para cima, este primeiro, que é sempre o total do que você quer organizar, vai lá no numerador. E no denominador, você pega os dois, ó, e faz a diferença. Continha de menos N menos P fatorial. Se você tiver dúvida sobre fatorial, vai lá na playlist, dá uma pausa nesse vídeo e veja lá a aula 7, tá bom? Desta série Análise Combinatória. E aí, este P aqui também, ó, ele não pode ser maior do que o N. Então vai ficar assim, ó, o P tem uma condição aqui, tem que ser menor ou igual, no máximo igual. Pode chegar a ser igual. Então P menor ou igual a N. Se por um acaso ele for igual a N, ó, se eu tiver essa situação aqui, ó, então nós temos um caso especial, particular de arranjo, que é a permutação, conforme foi visto nas aulas 3, 4 e 6. Aí nós teremos o seguinte, ó, permutação, se fosse, por exemplo, 4 pessoas disputando 4 lugares, primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar, então seria a permutação de 4 pessoas, P de 4. Então, P de 4 ficaria resolvido assim, arranjo de 4 pessoas tomadas 4 a 4, ANN, que é a mesma ideia, tá bom? Seguindo aqui, nós vemos em um campeonato de futebol que participam 20 times. Quantos são os resultados possíveis para os 3 primeiros lugares? Então, fazendo aqui, ó, os 3 primeiros lugares, os times 1, 2, 3 e assim vai até o 20º. Poderia colocar como A, B, C e assim vai. Qualquer um deles pode chegar em primeiro, tem condições. Que aqui é uma possibilidade, tá? Então são 20 aqui. Quando um chegar, sobram 19 para disputar o segundo lugar. Quando um conseguir chegar em segundo lugar ou vencer lá a partida, sobram 18 para disputar o terceiro lugar. Tá? Então parou aqui e aí pelo princípio multiplicativo fica 20 vezes 19 vezes 18. Então vejam que, por exemplo, aqui o time A conseguiu o primeiro lugar e o time B em segundo, o time C em terceiro. Se mudarmos as posições, ó, vejam que são os mesmos times, porém a ordem é diferente aqui, é uma outra situação. Então vejam que aqui é uma coisa, aqui é outra. A ordem, então, importa. Se a ordem importa, nós vamos usar arranjos. Então o arranjo é o arranjo dos 20 times tomados 3 a 3, porque eu quero os 3 primeiros lugares. Fazendo aqui, este primeiro vai lá para cima, fatorial, e aqui embaixo os dois, nós fazemos a diferença, 20 menos 3, fatorial. Para resolver isso aqui, vejam que eu já sei que 20 menos 6 é 17, então aqui em cima, ó, 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17, não preciso chegar até o número 1 aqui,
eu posso parar. Parando aqui, eu vou usar o fatorial. 17 fatorial é o mesmo que 17 vezes 16 e assim por diante. Isso aqui facilita bastante a simplificação. Vejam que o 17 aqui, posso simplificar com o 17 aqui de cima. Eu não preciso fazer uma conta tão grande assim. Simplifica muito. Sobra o que? 20 vezes 19 vezes 18, conforme nós já vimos. 19 vezes 18, fazendo aqui do lado, 8 vezes 9, 72, sobe 7, 8 vezes 1, 8, com mais 7, 15. 1 vezes 19, 1 vezes o número, o próprio número, com uma ordem para lá, 19. Somando aqui, então nós temos 2, 5 e 9, 14, sobe 1, 342 aqui. Fazendo agora 20 vezes 342, se eu fizer aqui, ó, esse zero vai para o final, cálculo mental. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 3, 6. 6.840 resultados possíveis. Seguindo agora, vamos agora a outra situação. Quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 3, 4, 5, 6 e 7? Para ser um número par, números de 3 algarismos, ele tem que terminar em 4 ou 6 desses aqui. Então, veja bem, nós temos aqui a primeira situação. Primeira situação seria com números terminados em 4. E a segunda situação seria com números terminados em 6. Vejam que, para os números terminados em 4, são 6 algarismos. Fixando aqui o 4, os outros 5, eles irão trocar de lugar entre eles aqui para formarem os números de 3 algarismos distintos. A mesma ideia aqui, fixamos os 6, os outros 5 trocarão de lugar aqui. Então vejam que, se eu colocar 1 e o 3 aqui, 1, 3, 4, se eu trocar de lugar o 3 com 1, vejam que é um número totalmente diferente, não tem nada a ver. Então a ordem é importante. Trocou de posição, mudou a situação. Então a ordem é importante. Vamos usar então arranjo. Então é arranjo. De que forma? Qual é o número que vai ser usado aqui no lugar do N? Uma vez fixado o 4, vejam que os outros 5 vão aqui se revezarem. Então 5 aqui, arranjo de 5 algarismos tomados 2 a 2, porque o 4 já está fixo aqui. Como nós vimos anteriormente, eu posso fazer aqui, ó, esses 5. O que aparece aqui primeiro vem aqui e vou multiplicando. 5 vezes 4 vezes 3, mas conforme o número que está aqui. É o 2, então são duas posições. 5 vezes 4. Se tivesse o 3 aqui, 5 vezes 4 vezes 3, e assim por diante, até esgotar em 1, que é o limite. 5 vezes 4, 20. Agora, com os terminados em 6, a mesma ideia. Fixou 6 aqui, os outros 5, eles se revezam aqui nas duas posições. Então, arranjo 5 tomados. Então, a situação 1 aqui, situação 2. Tomados 2 a 2, 5 vezes 4 igual a 20. Agora, veja, não vai multiplicar aqui os dois resultados. Eu fiz em duas etapas. São, então, duas parcelas, princípio aditivo. Então, nós temos 20 mais 20, 40. São 40 números de 3 algarismos distintos, números pares. Tá? Agora, lógico, existe uma outra maneira de resolver, que é a seguinte, ó, usando a estratégia dos tracinhos, que é bem eficiente. Aqui são as opções que tem que terminar em par. Então, eu começo pela primeira ordem aqui. Pode ser o 4 ou o 6. Deve ser, aliás. Deve ser o 4 ou o 6. Quantas opções nós temos aqui? 2. Uma vez que
vá terminar em 4, ele não pode aparecer mais aqui. Então, dos 6 algarismos, sobram 5. Uma vez que um desses 5 vai ser usado aqui, sobram 4, porque não pode repetir. Sobram 4 para serem usados aqui. Lembrando que não aparece o 0 aqui, se aparecesse o 0 seria outra história. Tá? Então, pelo princípio multiplicativo, 4 vezes 5 vezes 2. 4 vezes 5, 20. Vejam que 20 vezes 2, conforme apareceu aqui, 40. Tá bom? Então, na aula seguinte, nós vamos aproveitar esta fórmula aqui de arranjo para visualizarmos melhor a fórmula de combinação, que é a aula seguinte. Se você gostou desta aula, dá um like aí, ative aí o joinha. Se não é inscrito, se inscreva para que a gente possa democratizar ainda mais, espalhar ainda mais o ensino da matemática. Forte abraço e até a próxima!